Parágrafo 67. As ordens mendicantes foram, assim, respostas vivas à exclusão e à indiferença. Não propuseram expressamente reformas sociais, mas uma conversão pessoal e comunitária à lógica do reino. A pobreza, nelas, não era resultado de escassez de bens, mas uma escolha livre, fazer-se pequeno para acolher o pequeno. Como disse São Tomás de Celano sobre Francisco, passou a ser o maior amigo dos pobres. Despiu-se para vestir os pobres, procurando assemelhar-se a eles. Os mendicantes tornaram-se sinal de uma igreja peregrina, humilde, fraterna, que vive entre os pobres não por estratégia proselitista, mas por identidade. Eles ensinam que a igreja é luz quando se despoja de tudo e que a santidade passa por um coração humilde e dedicado aos pequenos. A igreja e a instrução dos pobres. Parágrafo 68. Dirigindo-se a alguns educadores, o Papa Francisco recordava que a educação sempre foi uma das expressões mais altas da caridade cristã. A vossa é uma missão cheia de obstáculos, mas também de alegrias. Uma missão de amor, porque não se pode ensinar sem amar. Nesse sentido, desde os primeiros tempos, os cristãos compreenderam que o saber liberta, dignifica e aproxima da verdade. Ensinar os pobres era para a igreja um ato de justiça e fé. Inspirada no exemplo do mestre, que ensinava ao povo as verdades divinas e humanas, a igreja assumiu como missão formar as crianças e os jovens, especialmente os mais pobres, na verdade e no amor. Essa missão ganhou corpo com a fundação de congregações voltadas à educação popular. Parágrafo 69. No final do século XVI, São José de Calazans, impressionado pela falta de instrução e formação dos jovens pobres na cidade de Roma, deu vida à primeira escola pública, popular e gratuita da Europa. Em algumas salas contíguas à igreja de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere. Era a semente da qual nasceria e se desenvolveria, não sem dificuldades, a ordem dos clérigos regulares pobres da Madre de Deus das escolas pias, cujos membros são mais conhecidos como padres escolápios, com o objetivo de transmitir aos jovens, além da ciência profana, também a sabedoria do Evangelho, ensinando-lhes a captar nas vicissitudes pessoais e na história a ação amorosa de Deus, Criador e Redentor. Com efeito, podemos considerar esse corajoso sacerdote como o verdadeiro fundador da moderna escola católica, que visa a formação integral do homem e está aberta a todos. Animado pela mesma sensibilidade, no século XVII, São João Batista de La Salle, percebendo a injustiça causada pela exclusão dos filhos dos operários e camponeses do sistema educacional da França de seu tempo, fundou os Irmãos das Escolas Cristãs, com o ideal de lhes oferecer ensino gratuito, formação sólida e ambiente fraterno. La Salle via na sala de aula um espaço de promoção humana, mas também de conversão. Seus colégios uniam oração, método, disciplina e partilha.
Cada criança era considerada um dom único de Deus, e o ato de ensinar um serviço ao reino de Deus. Parágrafo 70. Já no século XIX, também na França, São Marcelino de Champagnat funda o Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, sensível às necessidades espirituais e educativas da sua época, sobretudo a ignorância religiosa e as situações de abandono vividas em particular pela juventude. Dedicando-se com todo afinco, num período em que o acesso à educação continuava a ser um privilégio de poucos, à missão de educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. Com o mesmo espírito, na Itália, São João Bosco iniciou a grande obra salesiana, fundamentada sobre 3 princípios do método preventivo: razão, religião e amabilidade. E o beato Antônio Rosmini fundou o Instituto da Caridade, no qual a caridade intelectual, junto à material, tendo como ápice a espiritual pastoral, era apresentada como dimensão indispensável para qualquer ação caritativa que buscasse o bem e o desenvolvimento integral da pessoa. Parágrafo 71. Muitas congregações femininas também foram protagonistas dessa revolução pedagógica. As Ursulinas, a Ordem da Companhia de Maria, Nossa Senhora, as Mestras Pias e outras tantas, fundadas especialmente no século XVIII e XIX, ocuparam espaços onde o Estado era ausente. Criaram escolas nos pequenos vilarejos, nas zonas de periferia, nos bairros operários. A educação das meninas, em especial, tornou-se prioridade. As religiosas alfabetizavam, evangelizavam, tratavam das questões práticas da vida cotidiana, elevavam o espírito através do cultivo das artes e, sobretudo, formavam consciências. A pedagogia era simples: proximidade, paciência, doçura. Ensinavam com a vida, antes das palavras. Em tempos de analfabetismo generalizado e exclusão estrutural, essas mulheres consagradas foram faróis de esperança. A sua missão era formar o coração, ensinar a pensar, fazer florescer a dignidade. Unindo vida de piedade e dedicação ao próximo, resistiam ao abandono com a ternura de quem educa em nome de Cristo. Parágrafo 72. A educação dos pobres para a fé cristã não é um favor, mas um dever. Os pequenos têm direito à sabedoria como exigência básica do reconhecimento da dignidade humana. Ensinar-lhes é reconhecer o seu valor, dando-lhes instrumentos para transformar sua realidade. A tradição cristã entende que o saber é um dom de Deus e responsabilidade comunitária. O ensino cristão forma não apenas profissionais, mas pessoas abertas ao bem, ao belo e à verdade. Sendo assim, a escola católica, quando fiel ao seu nome, torna-se espaço de inclusão, de formação integral e de promoção humana. Conjugando fé e cultura, semeia-se o futuro, honra-se a imagem de Deus e constrói-se uma sociedade melhor. Conteúdo. 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 Conteúdo.